A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, hoje nós vamos continuar, falando dos personagens bíblicos, e neste início de ano nós vamos nos preparar, ou seja, nos armar contra as propostas de Faraó, que é uma simbologia do diabo, de Satanás, seus demônios, Por isso, nós vamos ler um texto muito chave, que fala exatamente sobre isso, que está lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que ouça e eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também a Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Agora o Faraó vai começar a afligir o povo de Israel, Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha só, nós lemos aqui Êxodo, capítulo 5, versículo 1 até o 9, e está contando exatamente a história de Faraó, onde ele, naquele momento que Moisés e Arão foram diante dele e pediram para que o povo fosse liberto, para adorar o Senhor no deserto. E Faraó ficou muito nervoso com aquilo, e o que ele quis fazer? Ele achou que o povo estava ocioso, Arão e Moisés estavam atrapalhando, chamou o povo do ocioso e ele falou que as palavras de Moisés eram palavras mentirosas. Isso é muito sério. Por quê? Porque para a gente entender algumas coisas desses princípios que nós vamos falar aqui agora, a história de Moisés e o povo de Israel contra Faraó, nos mostra alguns detalhes muito impressionantes, como por exemplo, algumas verdades espirituais. E essas verdades espirituais que eu quero falar com você, Moisés é uma simbologia do próprio Jesus Cristo, que veio para nos libertar. E Faraó é uma simbologia de Satanás, seus demônios, aquele que nos oprime, aquele que quer nos prender no pecado, quer nos prender no mundo, ou seja, no Egito, nos mantendo longe de quê? Longe do propósito de Deus. Ou seja, o povo de Israel que estava ali preso é uma simbologia do povo de Deus. O povo de Deus que se converteram a Jesus, ou seja, a Moisés, escutaram a Jesus, a Moisés, e saíram da escravidão desse mundo maligno, liderado pelo diabo, ou seja, Faraó. Então, neste texto, nós vemos a realidade de muitos cristãos que enfrentam lutas e propostas do diabo. Para quê? Para não mais seguir a Jesus. Faraó fez de tudo para não deixar o povo seguir a Moisés e adorar a Deus no deserto, Então o que isso fala? Isso significaria que seriam livres do domínio, do domínio de Faraó, ou seja, não estariam mais debaixo das garras do diabo. Aquele que decide seguir a Jesus como Senhor e Salvador hoje, ele vai passar por pressões malignas de Faraó e seus demônios para não prosseguir a vida com Cristo. O diabo sempre vai trazer pressões para nos impedir de viver uma vida intensa, de adoração a Deus. Para isso ele vai fazer o quê? Ele vai usar artimanhas, para isso ele vai usar negociações. Para quê? Para nos convencer a não prosseguir a seguir Jesus. Então nós veremos algumas estratégias malignas para nos impedir de realmente nós sermos mais intensos com Deus. Vamos começar vendo que a primeira coisa que Faraó fez foi o seguinte: Faraó nos leva a não dar crédito na palavra de Cristo. Por que ele falou lá em Êxodo capítulo 5, versículo 8? Olha só o que ele diz: E exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se aplique e não dê ouvidos a palavras mentirosas. Olha só o que ele está falando. Ele está falando que as palavras de Moisés é mentirosa.
Ou seja, as palavras de Jesus é mentirosa. O novo convertido, né, quando ele se torna livre do faraó, ou seja, do diabo, ele começa a sentir algumas pressões na vida dele. A família às vezes começa a perseguir, os amigos começam a deixá-lo, né? As pessoas começam a duvidar realmente da sua conversão. Ah, não, isso é só emoção. Muitos começam até a questionar se vale a pena mesmo se tornar um crente. Ou seja, o que começa a gerar no coração dele muitos questionamentos. Chega um ponto que a pessoa pode ficar até em dúvida, né? Se realmente aceitou Jesus na vida dela de verdade, ou se foi só uma experiência emocional, onde passou por um momento emocional muito forte. Então nós vemos nesse texto que Faraó chamou o povo de ocioso, né? E que a palavra de Moisés era mentirosa. Então muitos familiares principalmente começam a criticar os novos convertidos, ou você passa por isso ainda, né? Chamando eles de ociosos, ou seja, agora só quer saber de igreja, agora só quer saber de orar, agora só quer saber dos irmãos. Outros colocam a palavra de Jesus, né, na Bíblia como mentirosa. Não, isso é palavra de homens, não é bem palavra de Jesus. Ou seja, não precisa ser tão radical em segui-la, né? E isso começa o quê? O diabo começa a trazer dúvida no nosso coração sobre a verdade do Evangelho. Então isso é muito sério, nós temos que ter o coração aberto para entender que isso é um ataque do diabo sobre nós. Outra coisa que o diabo fez foi o seguinte: Faraó ele quer que você sirva a Deus no Egito. Olha o que diz a palavra em Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Olha o que o diabo quer. O diabo quer que você sirva a Deus no mundo, ou seja, no Egito. Ele não importa de você ir ao culto, ou às vezes ele quer que você continue preso, vamos dizer assim, nas coisas do Egito. Ou seja, ele quer que você continue preso nas coisas desse mundo. No fundo, ele quer que você não tenha tanta diferenciação. O que é diferenciação para você entender? São pessoas que começam a não se diferenciar como cristão onde vão. Então precisamos entender que nunca vamos ser iguais aos padrões desse mundo, porque somos de outra pátria. Não precisamos servir a Deus nos padrões do diabo. Né? Você não precisa, por exemplo, usar roupas que são indecentes como o mundo usa. Você não precisa falar palavrões, você não precisa fornicar, você não precisa roubar e muitas coisas. Isso infelizmente é normal no mundo. Mas você pode ir em festas, você pode ter amizades, você pode usar roupas, você pode ter uma tatuagem, que às vezes são padrões que o mundo usa também. Mas você não pode, presta atenção no que eu vou te falar, você não pode fazer essas coisas para querer ser aceito pelo mundo. Jesus foi chamado de comilão, de beberrão, mas nunca fez as coisas para ser aceito pelo mundo. Pelo contrário, ele fazia tudo para agradar o Pai Celestial. Quem busca a aceitação do mundo é porque o que acontece no coração dele? Que ele ainda não conheceu o quanto ele é amado por Deus. Quem conhece o amor de Deus não se preocupa em ser perseguido ou caluniado. Por amor a Cristo, vamos dizer assim. Então, toma cuidado, porque se você está buscando essa satisfação no mundo, isso pode às vezes te derrubar. Né? E Faraó quer isso, quer que você continue servindo ao mundo. Vá no culto, mas continua no mundo. Outra coisa que Faraó fez a proposta, Faraó ele não quer que você vá muito longe. Olha o que diz Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixe-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vá de muito longe, orai também por mim. Olha só, o diabo pediu oração, o Faraó pediu oração. O diabo, quando percebe que a pessoa está decidida a seguir a Cristo, né, o que ele começa a fazer? Ele começa a querer impedi-la de se aprofundar na intimidade com Cristo. Ou seja, seria como se ele dissesse o seguinte: você pode servir a Deus, tudo bem, já entendi que você quer Jesus, mas não exagera também não precisa ser muito radical. Nós fomos chamados, irmãos, para ter intimidade com Deus. Fomos chamados para sermos sal da terra. Isso fala que nós devemos realmente o quê? Testemunhar de Cristo onde quer que nós venhamos estar. Não importa se as pessoas vão estranhar certos posicionamentos nossos, né? Mas lembre que sal é para ser temperado com equilíbrio, né? Muito sal pode o quê? Destruir o alimento. Então tem pessoas que às vezes quando se convertem não tem esse entendimento, né? Tem pessoas que acabam exagerando nos relacionamentos, né? Salgando demais, ou seja, querendo ser muito crente e acaba afastando as pessoas de Cristo, mais afastando do que aproximando. Então não são sal, são uma salmoura, né? Você não precisa ser um agente secreto do reino, onde ninguém sabe o que você é, que ninguém sabe que você é crente. Mas também não precisa ser uma salmoura, onde ninguém te suporta no seu trabalho. Então muitos cristãos acabam sendo o quê? Legalistas.
ou seja, demais, e acabam mais acusando as pessoas do que mostrando o verdadeiro evangelho da graça, que Jesus os ama. Então, se for preciso ser radical contra o pecado, que você se posicione ferozmente. Você não precisa entrar no pecado dos outros, mas não espere todos se agradarem do seu estilo de vida, né? Mas busque sempre mostrar o quê? O bom perfume de Cristo, né? Então isso é que é importante, você fazer a diferença onde você está, as pessoas se sentirem bem do seu lado, né? Por mais que ela fique incomodada. E outra coisa que Faraó quis foi, ele não quer que as crianças adorem a Deus. Olha o que diz Êxodo, capítulo 10, versículo 11. Não há de ser assim, e de somente vós os homens, ou seja, deixa as crianças, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. Olha só, se você ler um texto anterior, ele vai estar falando exatamente isso, né? Que a próxima proposta de Faraó foi que vá, quem? Todos os homens, todos os adultos, mas deixem quem? Deixem as crianças. Olha só, se Moisés tivesse aceitado essa proposta, tivesse cedido, não teria entrado em Canaã. Por quê? Porque chegou um tempo lá no deserto que Deus rejeitou os adultos. E quem que entrou em Canaã? Foi exatamente as crianças. Os adultos morreram no deserto e as crianças entraram na terra da promessa. São eles que cumpriram realmente a profecia. Então muitos pais acham que as crianças hoje precisam passar por experiências no mundo, por exemplo, né, para serem maduros. Não, meu filho precisa beber, meu filho precisa isso. Tem jovens que acham que precisam provar do mundo para ter um testemunho em Cristo. Não, eu preciso usar droga, eu preciso me prostituir para depois eu voltar e contar o meu testemunho. Muitos de nós, às vezes, nos impressionamos com testemunho desse tipo, né? De pessoas que viveram coisas horríveis, era o ex-bruxo, era o ex-aquilo, comeu não sei o quê. Mas o testemunho que devemos buscar para nossas crianças hoje é que elas foram preservadas do Egito. Olha que coisa preciosa. Serão crianças que farão o quê? Farão obras maiores, porque desde pequenas já conhecem o caminho do Senhor e foram preservadas de traumas, de abuso, de mentalidade mundana e que travariam suas almas, né? Então que você possa ter esse entendimento que em Cristo Jesus você não precisa entregar suas crianças para Ele. Você não precisa também realmente ficar perto do mundo para isso. Você pode ir mais longe, você pode se aprofundar em Jesus sim, independente se as pessoas vão realmente estranhar suas atitudes. Você também não precisa servir a Deus no mundo, você precisa se diferenciar. As pessoas que te veem precisam ver diferença na sua vida, né? Ou seja, esse cara é crente, ele é muito legal e tem um negócio diferente nele, é o perfume de Cristo. Eu gosto de estar perto dele, eu gosto de sentir esse cheiro de Cristo, né? E você precisa também entender que as palavras que Deus já liberou sobre você são verdadeiras. O diabo vai querer falar que é mentirosa, mas você precisa acreditar que são verdadeiras. Amém? Um feliz 2019 para você. Essa palavra que você já tenha no coração tudo preparado, sabendo os ataques do diabo que virá, mas tenha convicção, a vitória é certa. O Senhor vai te dar salvação, o Senhor vai derramar graça sobre você e você vai vencer nesse 2019. Por quê? Porque o que Jesus foi na cruz é suficiente para te trazer vitória. Deus abençoe em nome de Jesus.